a volta dos que não foram. No caso, as joias para o Tribunal de Contas da União. Ou do Ibanez Rocha ao governo do Distrito Federal. Ou do B da B3, que Tarcísio martelou para fora com tamanho ódio. Ou do auto-intitulado príncipe que atua na democracia, mesmo sendo monarquista, numa piada pronta, querendo defender mão de obra análoga à escrava. Rapaz, que semana! E no topo disso tudo, fez 5 anos do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes. E de 5 anos para cá, muito mudou. O presidente, por exemplo, foi democraticamente eleito. Mas muito segue o mesmo, como o fato da gente ainda se perguntar quem mandou matar Marielle e Anderson. Pelo menos agora o governo tem como questão de honra resolver o assunto, resolver o assassinato. O problema é que levou 5 anos para o governo levar um assassinato de uma política em época eleitoral a sério. O ódio ao que Marielle representa também não mudou. Ele segue dentro do Senado, dentro da Câmara. Mas pelo menos o discurso de ódio saiu da presidência. E se antes o ex-presidente intestino preso falava a plenos pulmões sobre fuzilar quem discordasse dele, agora sua versão em miniatura martela São Paulo. Você sabe que tem que bater o martelo com energia. Que quando você bate o martelo com energia, traz coisa boa. Sério, martela mesmo. Ele fala, sorrindo, que é para bater com energia, aos risos da audiência. Mas bateu com ódio mesmo, quebrou até o símbolo da B3, que virou B2 depois dessa. O martelo não quebra, mas o símbolo quebrou. E é engraçado, né, que com o bolsonarismo até as simbologias morrem, a gente não precisa mais ir tão longe. Olha o Tarcísio, ele de fato martelou São Paulo no ódio. Martelou com força para quebrar tudo. Parece até os terroristas do dia 8. Agora sim, bom dia, boa tarde ou boa noite. E bem-vindos. Nath, roda a vinheta. Se você ainda não me conhece, eu sou Bruna Bufara. E vamos lá, vai, se inscreve aqui no canal Meio. Você ainda não conhece o Meio? O Meio é também uma newsletter para você ficar bem informado logo no comecinho do seu dia. Assina o Meio, vale a pena. Dá uma curtida nesse vídeo aqui também ajuda. Assim como o símbolo quebrado da B3, fadas morreram quando o Tarcísio trocou o nome da estação de metrô de Paulo Freire para Fernão Dias. E aqui, putz, você pode estar se perguntando, como pode todos os assuntos que eu citei, ou a maioria deles, que eu citei no começo do vídeo, estarem interligados? Fernão Dias, bandeirante, um dos homens mais ricos da província, que era o Brasil na época, herdou terras, já que era descendente de um dos primeiros imigrantes europeus, enormes fazendas e expedições no Sudeste, para ir atrás de recursos, não só de ouro, prata, esmeralda, recurso humano também. Fernão Dias, numa dessas viagens, de uma só vez, capturou 4.000 indígenas para serem vendidos como escravizados. Em busca do ouro, voltavam com mão de obra escrava. Os direitos indígenas, hoje, continuam sendo violados, pisados. A crise humanitária Yanomami, que é culpa do garimpo ilegal, se tornou uma emergência nacional, justamente a busca do ouro. E agora um grande violador desses direitos será homenageado com uma estação de metrô, mais de 300 anos depois. Já era hora da gente aprender no Brasil a história brasileira como ela realmente é, sangrenta, cheia de traumas. 200 anos depois do Bandeirante, em 1800, 2 crianças brasileiras foram raptadas, indígenas, Miranha e Juri. Foram levadas para Munique para serem expostas
como um zoológico humano. Eram vistas como bárbaras. Era essa a visão do Brasil. Já era hora de ensinar que herói nacional não explorou e nem escravizou o povo indígena, quiçá qualquer povo, que sofrem até hoje por isso. Os indígenas sofrem racismo, ódios, ataques. Mas, né? É o Tarcísio em ação. Então, martela, martela, martelo, martelão. E, cara, é uma perda a homenagem de Paulo Freire. Vem cá, você sabe por que Paulo Freire é tão odiado pela extrema-direita? Paulo Freire é elogiado mundialmente pela sua pedagogia. Mundialmente. O ensino freiriano ensina a criticar a realidade que nos é imposta. Não é sobre ideologia, é sobre ensinar a questionar. Pensamento crítico. Não admite doutrina nenhuma. Paulo Freire era justamente contra o ensino chamado de depositório, de só depositar conhecimento nos alunos. É uma pedagogia da esperança. A Finlândia, inclusive, usa o método freiriano. E a Finlândia é referência mundial em educação. A extrema-direita o odeia justamente por isso. Paulo Freire ensina a questionar. Se ele ensina a questionar e a criticar e a entender o mundo à nossa volta, ele não ensina doutrina. Ele nos ensina a ser voz ativa. É político. Não é ideológico. É político. Ele ensina a criticar. E não é à toa que o mini intestino preso o rechaçou e trocou o nome do patrono da educação brasileira para um violento escravista. E ainda em colonização, mão de obra escravizada e até em herdar territórios, o auto-intitulado Príncipe Luís Bragança. Sim, o nome completo é Luís Felipe de Orleans e Bragança. E se a gente contar cada caractere, cada um representa aproximadamente 133 mil escravizados durante o século XVI e XVII. Durante os 4 séculos que a família dele colonizava o Brasil. Mas vamos chamar de falso príncipe para facilitar. A gente é uma democracia. Enfim, o falso príncipe que carrega na sua descendência 4 séculos de uma história completa de escravizados e sangue, parece ter orgulho disso. Só pode. Vamos lá, porque ele está coletando assinaturas para uma PEC que extingue o Ministério Público do Trabalho. Sim, ele está elaborando uma PEC que extingue o MPT, que resgatou 82 pessoas em Uruguaiana, 11 desses adolescentes, que resgatou 207 escravizados em Bento Gonçalves, também no Rio Grande do Sul. O MPT é o principal órgão responsável por fiscalizar o trabalho. Isso que o aumento de casos de trabalho em condições análogas à escravidão é justamente por causa da precarização do próprio MPT, porque o Ministério diminuiu a frequência de fiscalizações de rotina. Eu já fiz um vídeo sobre isso e você que me assiste toda semana, você sabe. A maior parte dos escravizados é preto ou pardo, a gente sabe disso. E a gente tem esse problema gigantesco no Brasil de pessoas tal qual o falso príncipe que acreditam que mão de obra não se paga, se escraviza. Principalmente quando a gente está tratando de nordestinos ou de pessoas pretas. A precarização do MPT já foi pauta no UOL. O órgão está trabalhando apenas com metade dos fiscais para atuar contra a mão de obra análoga à escrava. Metade dos auditores. E o falso príncipe já recolheu 66 assinaturas para discutir essa PEC. E qual bancada você acha que tem maioria, hein? Me conta. A de Santa Catarina, em primeiro lugar, e em segundo, óbvio, Rio Grande do Sul. Um pastor apoiou a PEC, o pastor Marcos Feliciano. Que fé tem um pastor que apoia a extinção de um órgão fiscalizador do trabalho? Nicolas Ferreira, o transfóbico, também assinou. Bia Kicis, Carla Zambelli, que ameaça a pessoa na rua, Ricardo Salles, entre outros nomes conhecidíssimos da extrema-direita, que do que mais gosta é ver o país afundar. A proposta, além de extinguir o MPT, também quer extinguir as Cortes de Justiça Trabalhista.
Ou seja, né, o que você está fazendo? Você tira a fiscalização, tira a multa, libera a mão de obra análoga à escrava, aumenta os lucros, mais saúde para os caixas brasileiros. Em 2019, o falso príncipe, numa sessão da Câmara, ainda teve a coragem de falar que escravidão é da natureza humana. Da dele, né? Só se for. Então, assim, né, num país normal, onde a história é ensinada corretamente, normalmente os políticos condenariam a exploração de mão de obra escrava, né? Não no Brasil. A escravidão aqui sempre saiu impune. As vinícolas pagarão 7 milhões de reais em danos morais individuais e coletivos. Os baianos que foram torturados e escravizados serão pagos em torno de 9 mil reais cada um, individualmente, pelo que passaram. As vítimas pagam o maior preço. Eles eram torturados, fisicamente. Extermina a fiscalização, extermina a multa. 66 assinaturas. Estação de metrô, homenageando Fernão Dias, não o patrono da educação brasileira. O ódio permanece. E aos odiosos e aos intolerantes, resta apenas o meu sentimento. Sinto muito por toda a falta de humanidade. E agora, se você que me assiste toda semana quer ter uma linha direta com a redação do Meio, você pode ser um pioneiro. Mas não um pioneiro à la Bandeirante, tá? É um apoiador do Meio. Indicando o Meio para mais 10 amigos, você pode ganhar brindes ou até uma ecobag. E vamos lá, é simples. E você ainda ajuda seus amigos a não falarem besteira por aí. Agora sim, te vejo na cena pós-créditos. Esse caso dessas duas crianças indígenas raptadas do Brasil é assustador, e é mais assustador ainda que isso não seja ensinado nas escolas, que isso seja ensinado... que a gente aprenda isso depois de crescidos, quando a gente vai atrás da história brasileira, da história colonial. A gente não aprende na escola que o povo indígena, além de ser escravizado, porque isso a gente aprende, foi também sequestrado da sua história, da sua cultura, das suas crianças. Essas duas crianças, você pode até olhar a ranhura delas, a ilustração delas, Miranha e Juri. Miranha era uma menina e Juri um menino. Juri morreu com 12, 14 anos, em Munique, por causa de uma pneumonia, no frio. Eles foram levados para Munique, no frio. É revoltante. Eles foram levados para serem expostos como criaturas bárbaras. Porque na época, o que estava em projeto era isso, que o Brasil era bárbaro, que o Brasil merecia ter o seu povo originário escravizado. Porque isso daria espaço para os europeus entrarem no Brasil. A história anticolonial, a história colonial do Brasil tem que ser ensinada para a gente poder ter uma postura anticolonial hoje. Uma postura que não nomearia uma estação de metrô em homenagem a um bandeirante. Mas enfim, vejo vocês na próxima Curadoria Meio Maravilhosa.